Olá, graça e paz! Que bom estarmos aqui, meu irmão, minha irmã. Que bom que você clicou nesse vídeo. Fica comigo até o final. Eu quero meditar com você um texto da Palavra de Deus. Eu sou a pastora Ana Lúcia Petri, do Instituto Único Caminho, que é uma plataforma de ensino ao corpo de Cristo, uma escola de discípulos. E nós, os filhos de Deus, nos reunimos aqui para meditar acerca da verdade da Palavra de Deus, não é mesmo? Eu quero ler com você hoje em Gálatas 6, a partir do versículo 7, que diz o seguinte: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, ou em alguma outra tradução, de Deus não se zomba, porque tudo aquilo que o homem semear, certamente ele também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos irmãos da fé. Amados, tudo aquilo que o homem semear, certamente ele ceifará. É a Bíblia, a palavra de Deus que está dizendo. Queridos, a nossa semente, aquilo que nós semeamos, nós podemos escolher. Mas a colheita é algo inevitável. Enquanto eu estava meditando nesse texto, eu estava lembrando que eu recebi Jesus na minha vida em 96. Portanto, fazem 27 anos. Mais 3 anos eu faço 30 anos de conversão. E eu tenho um passado antes disso. Assim como as eras, assim como o mundo se divide entre antes de Cristo e depois de Cristo, assim a minha vida também se divide assim. Existe uma Ana Lúcia antes de Cristo, mas existe uma Ana Lúcia que nasceu de novo em 1996. Não nasceu da carne, não nasceu da vontade do homem e de uma mulher, mas nasceu da vontade de Deus, nasceu do Espírito. E desde então, eu sou uma filha de Deus e eu estou em processo de transformação, vamos dizer assim. Mas ainda assim, 27 anos depois, eu colho na minha vida consequências de erros que eu cometi lá atrás. Mas a boa notícia é, querido, que Romanos 8:1 diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, queridos, nós que nascemos de novo e que agora somos filhos de Deus e desde então não andamos mais segundo a carne, não semeamos mais na carne, mas vivemos segundo o Espírito, buscamos as coisas do Espírito, nós estamos livres da condenação. Nós já fomos julgados na cruz de Cristo. Nós já fomos julgados em Jesus. Ele levou os nossos pecados, ele levou as nossas culpas. Ele pagou o escrito da dívida que era contra nós. É lógico que nós ainda colhemos consequências às vezes, como acontece na minha vida, por causa das minhas decisões de outrora, quando eu ainda não conhecia a palavra de Deus. Mas, meus amados, desde então, desde o momento em que nós recebemos Jesus, a nossa semente, o nosso plantio, ele precisa mudar. Nós precisamos passar a semear o bem. Nós precisamos passar a semear segundo a vontade de Deus e segundo a palavra de Deus. Porque é isso que nós vamos colher. Tudo aquilo que o homem semear, certamente ele ceifará. E vai dizer o texto: o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Por isso que a Bíblia vai dizer para nós buscarmos as coisas que são do alto, as coisas que são de cima, as coisas que são de Deus, as coisas que são eternas, as coisas que não se veem.
porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Por isso que hoje nós buscamos alimentar mais o nosso espírito do que a nossa carne. Porque como Jesus dizia aos seus discípulos na época e diz a nós hoje, que nós devemos orar e que nós devemos vigiar, porque para não entrarmos, para não cairmos em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós precisamos vigiar o tempo todo e nós precisamos orar sem cessar, para não cairmos em tentação. Ser tentado não é pecado, o pecado é quando nós cedemos na tentação. Um pouquinho antes, em Gálatas 5, a palavra ela vai citar e vai falar acerca das obras da carne e vai dizer o seguinte: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais eu vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Mas, versículo 22 vai dizer, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a sua carne e as suas paixões e as suas concupiscências ou as suas vontades. E agora, se vivemos em espírito, andemos também no espírito e não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. No texto de Gálatas 6 que nós lemos, diz: de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Se semear na carne, da carne herdará corrupção. Se semear no espírito, do espírito herdará a vida eterna. Então, queridos, no versículo 9 vai nos dar o conselho: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. O que é o bem? Os frutos do espírito. O que é o mal? As obras da carne. E é possível, querido, quando nós nascemos de novo e o Espírito Santo habita no nosso espírito e agora nós somos guiados pelo Espírito e não pela nossa carne. Então, além de nós sermos livres de toda condenação, nós passamos a semear no Espírito e com certeza, no tempo certo, nós ceifaremos aquilo que temos semeados de bem. E o versículo 10 diz: então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos e principalmente aos irmãos da fé. Então, querido, se está dizendo não vos cansemos de fazer o bem, é porque fazer o bem cansa. Fazer o bem e receber o mal em troca cansa. Fazer o bem e não ser reconhecido cansa. Fazer o bem e receber ingratidão cansa. Mas o conselho de Deus para nós é: não nos cansemos de fazer o bem, porque isso não é entre nós e as pessoas, isso é entre nós e o nosso Pai, entre nós e o nosso Deus. Tudo aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. Talvez não na vida de quem semeamos, mas com certeza nós vamos colher. E quem nos traz a colheita é o nosso Deus. Então, enquanto temos tempo, queridos, vamos fazer o bem a todos quanto nós pudermos, principalmente os nossos irmãos na fé. Esse é o conselho de Deus para minha e para a sua vida nesse dia. E que essa palavra venha gerar fé nos nossos corações e venha produzir em nós frutos, resultados
naquilo para que ela está sendo enviada. Fica com essa palavra no seu coração e que o Senhor gere vida, que o Senhor nos ajude a cumpri-la, que o Senhor nos ajude a fazer a vontade dele na terra como no céu e que nós tenhamos uma abundante colheita de todo o bem que fazemos em nome de Jesus. Te agradecemos e te louvamos, Senhor, pela tua palavra que é verdade e não pode mentir. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Um beijo, querido, no seu coração. Compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. Se inscreve no canal, clica no sininho. Vamos tornar os canais que pregam a palavra de Deus relevantes para o YouTube, compartilhar com mais e mais pessoas em nome de Jesus. Eu amo a sua vida. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.